Esse curso foi autorizado, foi praticamente uma luta nossa, né, assim, de setores que viam que era necessário ter um curso gratuito, né, pessoas que defendiam, né, o ensino público e gratuito, uma vez que havia o curso de História na FURN, mas era pago. Fizemos um projeto e o CONFURN aprovou e deu-se início através de um vestibular especial só para 20 vagas. Como era bacharelado, a gente imaginou que devia começar com, digamos assim, uma turma pequena. Então foi feito o primeiro vestibular. E nós mesmos elaboramos esse vestibular, né? Nós três provavelmente que formaram o curso. E depois disso fizemos também uma seleção rápida, né, para professor substituto, o que naquela época se chamava colaborador. O curso foi estruturado com algumas disciplinas, depois houve mudanças curriculares, a partir das discussões do departamento. Tivemos, antes de mim, tivemos os coordenadores. Camilo foi nosso primeiro coordenador do curso de História. Muito eficiente, muito inovador, fez uma boa, vamos dizer assim, gestão, né? Camilo já tinha mestrado em Recife, ele era de Recife. Depois vem Geni Costa e Silva, amiga de Valdomiro, lá de Recife, e ela era pesquisadora especializada em História da América, né? Quer dizer, já vai ampliando o leque de pessoas com experiências novas, né, dentro do curso, não é isso? E Eliette foi a terceira coordenadora, Eliette Queiroz Gujão, essa professora que aí está, né? Ela era da área de História do Brasil e atuou na coordenação com muita eficiência, né? Durante a coordenadoria de Eliette, nós discutimos em conjunto, os professores, vários projetos para o curso, de ampliação, inclusive mudança curricular, introdução de disciplinas novas no curso, etc. Tudo partiu de discussões coletivas do grupo de professores. Estudos, esse interesse nessas áreas, e também nós criamos, depois o que? A licenciatura. Nós vimos que os alunos de História, o alunado de História só com bacharelado, eles ficariam com pouquíssimas opções de mercado de trabalho. Eles iam ser o quê? Professores, pesquisadores, pesquisar em que e aonde. Vocês tinham que ter remuneração, vocês tinham que ter um ganho daquelas pesquisas. Pesquisas não é uma coisa assim ainda generalizada, né, Valdomiro? Não é? Que ofereça uma possibilidade de profissionalização, de você viver daquilo, né? Então, nós complementando o curso de História, então criamos a licenciatura. Tanto que o aluno foi feito de uma forma tal que o aluno podia fazer o bacharelado, já aproveitar as várias cadeiras do bacharelado e depois fazer só as profissionalizantes da licenciatura. O funcionamento do departamento nosso foi precário, claro, né? Muito precário, porque nem mapa a gente tinha. Enquanto a FURN antiga tinha uma sala de mapas extraordinários, a gente não tinha, a gente contava com pouquíssimos mapas, porque já era a parte da história da gente começou pela antropologia e sociologia, né? Pegar o que tivesse. A bibliografia também era funcionar com dificuldade, porque a gente só pegava aqueles livros que a gente mandava buscar aqui em Campinas através da Livro 7 e cada professor fazia sua bibliografia. Assim, o departamento, graças a Deus, até a parte que eu saí de lá de 91, foi assim, funcionou com muita garra, muita coragem, o professor se acabando de dar tanta aula, porque era preciso fazer outro concurso, e nós fizemos, né? Eu ainda estava lá quando fizemos mais 2 concursos. Bom, uma coisa importante a lembrar na década de 80 é a produtividade desse curso de História, né? A ponto de ter vindo a se tornar departamento. Então a revista, por exemplo, Arius, do Centro de Humanidades, ela praticamente ficou na mão dos historiadores. Eu digo isso meio irresponsável, porque fui eu o coordenador. Durante muito tempo eu fui editor da própria revista, mas convenhamos, a contribuição das pessoas de História eram sempre maiores em número. Organizamos também nas escolas os estágios como regência. Os alunos trabalhavam em conjunto com o professor da turma nas escolas durante todo o semestre. Começava o planejamento,
ministrar as aulas e fazer a avaliação. Então, esses estágios também foram muito interessantes e nossos alunos, muitos deles, depois narraram muitas experiências de inovação, questões de técnicas de ensino, metodologia de ensino. Foi muito profícuo. E quanto à pesquisa, nós organizamos os projetos, que foi justamente dentro do grande projeto que o CNPq lançou em 86, Projeto Nova Universidade. Dentro desse projeto Nova Universidade, então, elaboramos um projeto de melhorias e equipamentos do curso de História, porque nós não tínhamos nada. E a universidade não tinha, assim, verba para tanto. O curso de História era subordinado ao Departamento de Sociologia e Antropologia, então havia algumas limitações. E foi através desse projeto Nova Universidade que nós montamos o CEDI em abril de 1987. Quer dizer, durante esse período, 86, 87, foram executados 2 projetos. Fontes para a História do Agreste Cabral Moreno. Conseguimos um acervo, justamente esse acervo foi o que originou o acervo inicial do CEDI. Os equipamentos do CEDI foram comprados com o dinheiro desse projeto, tudo do projeto Nova Universidade. Depois nós também desenvolvemos o projeto Urbanização, Movimentos Sociais e Relações de Poder em Campina Grande, enfocando na urbanização o prisma da problemática da moradia, procurando resgatar a história dos movimentos sociais interrelacionados ao poder político dominante. Muitas dificuldades a gente encontrou, mas desse projeto nós conseguimos produzir textos sobre a cidade de Campina Grande e realizar um seminário. Precariedade, até para fazer pesquisa com os alunos era difícil, porque eles não tinham bolsa, não tinham direito a nada, né? Então era boa vontade de ir e aumentar o currículo, porque esses alunos nos acompanhavam. Havia precariedade, agora que havia muito conhecimento, que havia muito interesse, que havia muita coragem dos professores, aí havia, sabe? E havia ideologia, realmente ideologia. Era apenas, digamos assim, um curso tradicional, inicialmente, né? Devido à mão de obra limitada e coisa e tal. Mas logo, cada área de concentração, como bacharelado, ele tinha uma área de concentração em História Econômica e uma outra área em História da Arte, né? Logo se viu que essa concentração de História Econômica, ela dominou praticamente, porque quase não tinha ninguém para dar História da Arte, né? Então ficou muito História Econômica. E o professor Zaidan, com a metodologia marxista, o professor Valdomiro Cavalcante, né? A professora Eliette, acho que a professora Marta Luzia também. Então todo mundo começou a se identificar muito só com essa área de História Econômica. Então o curso começou a ter um perfil que hoje em dia alguns ex-alunos chamam de marxista. Mas eu acho que era um pouco mais de História Econômica. Agora, como havia hegemonia de Valdomiro Cavalcante e Michel Zaidan, que eram marxistas declarados, né? Então a coisa passou por esse crivo, né, de ser uma história econômica marxista, né, digamos. A linha teórica do curso era marxista. Agora eu te digo, era um marxismo muito comprometido do ponto de vista da seriedade. Era uma visão da história marxista, que era uma história mais ligada ao econômico, e mesmo naquela época eu já gostava muito de história e literatura. Naquela época eu dei um curso todo no Nordeste assim, de literatura, que ainda não era moda, não era modismo, não é? E hoje está sendo praticamente uma delícia ser professor de história, não é? Com todas essas novas questões que estão colocadas aí da nova história cultural, abre-se campos, abre-se fontes, né, interessantes, que às vezes a história era meio árida. Se você fosse fazer um pouco de uma digressãozinha, o professor, não é, o orientador de tese, muitas vezes não queria. Hoje essa questão, que se liga muito à imaginação, à
questão da erudição, da imaginação, que hoje está tanto, né? Naquele momento era mais árida, você tinha que escrever dentro de diferencial, né, de formação mesmo, teórica e metodológica. O que predominava à época era o materialismo histórico, a partir de uma certa versão, né, de natureza socioeconômica. Então, a maior parte dos nossos professores ou eram marxistas ou eram informados pelo marxismo. Ainda hoje, eu não sei se eu me considero um historiador marxista, no sentido ortodoxo, né, e clássico do termo, mas eu não tenho dúvida de que eu faço parte dessa tradição marxista. Creio que falar do curso de História é falar dessas três fases, uma fase mais materialista histórica, com os professores que fundaram o curso, que tiveram a contribuição a dar. Era muito importante o trabalho deles para a sedimentação do curso. A segunda geração que chegou era uma geração mais híbrida, né? Alguns com formação materialista migrando para uma formação de história social. Depois, essa segunda geração, conseguiu estabelecer uma linha, uma diretriz para o curso, que era História Social, e hoje a pluralidade de professores e de temas estudados demonstra essa atualização nossa em relação à teoria, à metodologia. O povo tinha medo até em Campina Grande que uma aluna quisesse estudar aqui, ou fazer história ou fazer sociologia. Eu sei que um punhado do meu irmão disse que não deixava de jeito nenhum, porque virava o mundo de ponta cabeça. O curso era um curso crítico, um curso político, havia mudanças de comportamento. Ninguém passava em tudo, não. Pelo curso, mudava. Ou de uma forma, uns mais, outros menos, mas mudava. Tem uma mudança qualitativa de comportamento. Né? Porque eu nunca me imaginei professor de história. Eu acho que quando eu entrei aqui na universidade, eu gostaria, né, o que eu queria ser era um pesquisador, tipo um diretor do Museu Histórico de Campina Grande, né, ou coordenar algum espaço de memória. Não passava pela minha cabeça ser professor de história. Em seguida, em 81, entra a segunda turma, e dessa turma é que começa hoje a ter professores dessa turma. O professor Benjamin, se eu não me engano, entra nesse período. Eu calculo que o professor Gervásio também entrou nesse período, né, como aluno. Então, pelo menos esses dois de memória assim, eles se destacaram posteriormente e viraram professor da própria casa. Né? Então, aí abriu os concursos, fui ampliando mais o curso de História. Abriram os concursos para essas cadeiras, vieram vários professores, ex-alunos do curso, aqueles alunos brilhantes, alunos estudiosos, participativos, polêmicos, todos foram aproveitados no curso de História. Terminaram eles fazendo concurso e assumindo aquelas cadeiras pelas quais houve o concurso e eles foram, então, indicados para ensinar, chamados a ensinar aquelas disciplinas para as quais foi aberto o concurso, né? O professor não se limita a ser professor, vocês não esqueçam disso, ele não se limita a ser professor da lista. A pesquisa, né? Ele quer a pesquisa, quer fazer outras coisas, quer trabalhar. Ainda em seguida, a segunda chefe de departamento fui eu, com o meu vice Gervásio. E ex-aluno e colega, né? Está muito em casa com ele. Então nós tivemos esses nossos prata da casa mesmo aqui, fazendo um trabalho muito bom e deixando o que vocês estão encontrando hoje, de certa forma, quase todos os professores, como o professor Luciano, a professora Rosilene, o professor Benjamin, Gervásio, Alarcon, a professora Nilda, então foram prata da casa, né? Então, de repente, eu que cheguei aqui, que eu era o Benjamin do departamento com 23 anos, quando veio a leva de aposentadorias dos governos Sarney, né, Collor e Fernando Henrique, eu me vi decano do departamento. Em pouco tempo eu era um dos mais velhos do departamento, pelo menos o que estava há mais tempo no departamento. E muitos dos meus ex-alunos eram meus colegas, no caso de Rosilene, Benjamin.
Sim, sobre as festinhas, né, que nós fazíamos, na verdade tudo era motivo de festa, né? Acho que ainda hoje é, né? Agora, claro que o que mudou foi a natureza, né? E como são essas festas e os locais em que elas ocorrem. Por exemplo, nós tínhamos o CEL, Clube dos Estudantes Universitários, né? Que hoje é onde é aquele CUCA lá, né? Então, era ponto de encontro, era sagrado. Sexta-feira, no CEL, a galera... Então, cachaça a noite toda, né? Então ali, né, enfim, os contatos, né, as paqueras e tal, tudo culminava na sexta-feira lá no CEL, né? Então, eu particularmente, na minha militância, eu me lembro que eu era prestista, portanto era desse partido de esquerda, e eu tinha um nome de guerra. Meu nome de guerra era Sandro. Tudo era motivo para festa, né? Deixa eu fazer aqui uma acusação, ao mesmo tempo uma brincadeira, né? O Mendoncinha ia para levantar a tese. Imagina a pessoa ir para o CEL para levantar a tese. Depois, se ele encontrasse um interlocutor, né, ia lá para um cantinho lá e altas teses. As aulas eram muito movimentadas, né? Tanto é assim que muitas discussões extrapolavam, né, os muros da sala de aula, né, seguiam o corredor adentro, né, nas mesas de bares, né, nas festas que a gente promovia, na organização do movimento estudantil. Então foi uma experiência muito rica para mim, a graduação. E, de certa forma, houve no curso de História sempre um relacionamento muito bom entre nós, professores e os alunos. Eu nunca percebi assim, um professor que fosse... Não, mas vocês não sabem de nada, assim, esse tipo de tratamento nunca houve entre nós. Há sempre um momento da gente parar e ouvir o colega, ouvir o professor e o aluno se expressar também. Então, para isso nós tivemos nossos departamentos sempre com votação, democraticamente, as pessoas que dirigiam o departamento sendo eleitas pelos alunos, pelos funcionários. Aquele relacionamento do curso se estendia além dos muros da universidade. Havia também nossos encontros lá fora, barzinhos, né? E os alunos também. Fizemos amizades com alunos, ainda hoje eu tenho alunos amigos que já foram para outro lugar, mas que continuam amigos nossos. Sempre houve discussões ferrenhas, mas discussões ligadas à cosmovisão histórica dos professores, que eram diferentes e contraditórias, mas nem por isso deixamos de ser amigos, né? As nossas reuniões do departamento tinha discussões, mas também não alteava, não chegava ao nível. E acima de tudo tinha uma amizade. E uma coisa que eu achava interessante dentro desse departamento inicial de História, né, apesar, é que nós fazíamos, era muito interessante, nós fazíamos nossas confraternizações, eram maravilhosas confraternizações de fim do ano. Mas eu me lembro que havia uma interação maior, mas eram muito mais atuantes do que hoje, né? Me perdoe aí, você tinha que estar à frente do CA, mas o CA era um canal assim de atendimento das demandas, então o CA era mais atuante e cobrava bem mais. E tinha uma sintonia maior com o DCE, não era só para fazer carteira, como dizem aí, né? O DCE hoje serviria para outra coisa. Então, de fato, era muito mais atuante. Por exemplo, eu me lembro que em 1985, eu era já concluindo aqui do curso, foi organizado aqui um seminário exclusivamente por alunos de História e Sociologia. Primeiro seminário, né, sobre as grandes revoluções socialistas. Todos os temas ministrados por alunos dos dois cursos. Eram todos. A gente tinha um CA. A gente tinha um CA de História extremamente ativo. Não tínhamos prédio, tínhamos uma sala de aula aqui, nessa parte de baixo, onde hoje é o departamento de educação. Era uma sala de aula e quando os professores, a gente queria fazer reunião, tudo,
então a gente ia para uma sala que tivesse vaga para fazer reunião. Então, me lembro de muitos debates. Isso, debate no curso, alunos que questionavam os professores. Então, o CA tinha uma importância política dentro do curso muito grande. E quando os alunos se dividiam politicamente, quando eu ia para a sala de aula, então chegavam os alunos do PT, sentava aqui, de um lado. PC do B, sentava aqui. Se um do PT desse uma opinião, o outro se contrapunha. Mas nem às vezes não lia nem o texto direito, era porque eles tinham de disputar até os textos que a gente estava discutindo politicamente. E às vezes eu tinha de interferir, bater no piloto. Não estamos discutindo, vamos soltar a discussão do texto. Porque eu sou contra essas injustiças, tudo em prática contra os jovens. Souberam, porque o menino sabe de tudo, né? Esse rapaz sabe de tudo, souberam a minha posição política. Aí falaram o negócio de ensinar eles filosofia. Aí eu me fiz desentender, porque naquela época da regime militar, se você falasse assim, democracia, república, podia pegar, ou era já estava avisado, né? Estava avisado para ser preso. Era assim, era dureza. Sempre preferi estar em sala de aula, gosto muito de dar aula, gostei muito dos meus alunos, sempre tive uma relação muito boa com os alunos, até porque eu entrei nessa universidade com 23 anos. Então eu era o professor muitas vezes que tinha a idade dos meus alunos, quando os alunos não eram mais velhos do que eu. Né? Então a gente tinha uma relação muito próxima, né, com os alunos. Nós tínhamos festas que faziam com os alunos também. Fizemos aqui, faz São João, eu trazia meus afrodisíacos, e então era uma realidade assim, muito próxima entre os alunos e os professores. Essa turma inicial estudava muito por livros, tinha os textos do professor, mas ninguém ficava muito restrito a texto. Eu vi que às vezes era uma briga na universidade, teve aquele determinado livro que eles queriam ler, era uma briga, o todo, pegava, era uma questão, compravam. O pobre do menino não tinha nem nada, não sei como era que eles conseguiam comprar um. Porque como estudante, então eles vestiam muito. Havia uma extensão do departamento de história, então a gente promovia jornada de estudos históricos, semana de história, fizemos várias, História da América, foi, Valdomiro? Eu estava atuando como coordenadora de História da América, e sempre havia historiografia, fizemos um curso muito interessante ainda na gestão de Aliette, é uma semana de estudos teóricos da história, né? Então houve palestra de Valdomiro, palestra de vários professores na área de teoria da história, historiografia, né? Importante porque era uma cadeira nova que tinha sido introduzida, era uma cadeira do bacharelado, cadeira difícil, e Valdomiro foi quem começou conosco nesta cadeira de teoria, desde a FURN, né? Dessas noções de Genico pesquisa histórica, ele com teoria, introdução aos estudos da história, que já foi um início de teoria. De 2003 até hoje, nós temos ido a todos os encontros de história, os encontros nacionais, e a participação dos alunos tem sido a cada ano crescente, né? Há diferenças muito marcantes entre o período em que eu estudei na graduação, história, né? E o que a gente faz hoje aqui na condição de professor. Nós podemos contar com equipamentos que são cada vez mais necessários às nossas pesquisas, né? Como câmeras fotográficas, computadores, scanners, projetores. Isso realmente tem auxiliado muitos professores, tanto para as suas atividades docentes, como para a atividade de pesquisa. Hoje nós temos aqui um corpo docente extremamente qualificado, né? Quase todos nós somos doutores. Aqueles que não são ainda estão em fase de conclusão de sua tese, né? Então é claro que isso dá ao professor um handicap, não apenas por conta da titulação, mas pela própria imposição, não apenas da instituição, mas pela autoimposição. A própria cobrança que nós nos impomos,
no sentido de melhorar sempre, para contribuir da melhor maneira possível com a formação dos nossos alunos. Eu normalmente sempre fui orientador dos impertinentes, eu sempre fui orientador daquelas criaturas que ninguém queria orientar, dos temas que ninguém queria, as criaturas mais estranhas que vocês possam imaginar, mas que normalmente são os mais brilhantes, porque essas pessoas são os mais criativos, são os mais inventivos, né? Um dia eu recebo um aluno vindo de serviço social de uma pessoa, ninguém queria orientar esse rapaz em serviço social, ele estava fazendo um trabalho, né, ele queria fazer um trabalho sobre as políticas assistenciais em relação à morte na cidade de Campina Grande, ninguém queria lidar com esse tema. Ele, para me convencer a aceitá-lo como orientador, trouxe uma foto dele deitado dentro de um caixão com o algodão no ouvido, no nariz. Quer dizer, quando eu vi isso, eu digo, essa criatura vai fazer um trabalho ótimo, porque maior nível de engajamento com o tema, impossível, né? Então o cara assim, tinha uma biblioteca fantástica sobre a morte e fez realmente um trabalho muito bom. Ele hoje é professor da psicologia da UEPB, né? É uma figura. Então assim, eu sempre tive orientantes muito, né, diferentes, assim, eu acho, né? Mas muito interessante, muito criativo, né? O nosso aluno, ele é bem visto em qualquer lugar que ele chegue. Com a criação do nosso mestrado, claro que houve uma diminuição desse fluxo de aluno para outros programas de pós-graduação. Mas nós acreditamos que, por um lado, a gente tem a contribuição também de virem alunos de outras instituições estudar conosco. Eu gostaria de dizer que o mestrado, na realidade, em História da UFCG, ele vem, quando criado, quando aprovado, ele só vem coroar aquilo que, de certa forma, o curso de História da UFCG, né, ele vem fazendo nessa trajetória de 30 anos, ou seja, acolhendo os seres humanos, alunos e alunas, não só de Campina Grande, mas da circunregião inteira e de outros estados que sonham, né, em ter um perfil profissional, especialmente no campo da História, e que com certeza, com toda a doação desses professores. A saudade que eu mais tenho é da convivência com os colegas e também da convivência com a juventude, com os alunos. Porque é interessante notar, quando a pessoa é mais madura, convivendo com gente jovem, ela rejuvenesce. Então a gente conversava sobre política, sobre religião, com as moças a gente até conversava sobre moda, sabe? Eu tenho saudade. E também do convívio com os colegas, das nossas trocas de ideias, das nossas divergências. Eu esqueci, eu procuro esquecer as desavenças e guardar só as boas recordações, que foram muitas. Eu guardo da Universidade Federal uma saudade que não tem limites, porque lá foi o meu crescimento acadêmico. É claro que eu fiz o meu curso, eu fiz na estadual, era Furna ainda, e fiz curso de especialização, lá foi quando eu comecei a ensinar curso superior, mas a federal, assim, ela serviu assim, de um estímulo crescente para mim, porque foi lá que eu fiz o mestrado, né? Então lá a gente se reunia, tinha abertura, porque havia uma sala para cada 3 professores, e nessas salas elas serviam de adulto para a gente atender os alunos, mas servia principalmente para a gente ter estudar. A gente chamava as aulas de estudo da gente, professor, né? A gente trocava as ideias e estudava a fundo o conteúdo das disciplinas nas salas que era da gente. Então a gente lá, centros de estudo. Tem uma certa saudade do tempo que se refletia mais, que se dedicava mais tempo à metodologia do ensino, ao trabalho do formando na licenciatura, né? Mas eu acho que é uma tendência que agora,
com o curso se focando mais na questão da licenciatura, eu espero que possa ser retomado esse tipo de reflexão em praticamente todos os professores doutores ou em fase de encerramento dos seus cursos de doutorado. E esse é um problema que a gente vem enfrentando hoje. A gente tem uma participação muito boa em congressos, em eventos, pessoas participando de congressos internacionais, inclusive, e uma dificuldade cada vez maior da gente ter passagens diárias, etc. Quer dizer, eu nunca vi nenhuma pesquisa desse tipo, mas eu imagino que se fosse feita uma avaliação em termos da produção intelectual, de participação em eventos científicos, eu acho que a gente teria mostraria uma fatia razoável de produção no contexto da universidade. Escolhi mesmo o magistério, é isso que eu amo, é isso que eu fiz e continuo dando esses testemunhos para que vocês compreendam que o magistério não dá tesouro, mas ele dá amor. Ele dá vontade da gente crescer. Nunca a gente esmorece para aprender. Nosso sonho é sempre estar nos atualizando. Então, do curso de História, eu queria dizer isso. É uma experiência muito positiva. O curso de História da UFCG, né, que inicia como curso de História da UFPB. É uma experiência muito positiva. Acredito que não somos tão bons como foram nossos mestres, mas acredito que a gente tem muita qualidade, tem muita contribuição no curso. Isso que aí nas nossas pesquisas, nossas publicações, no nosso mestrado, né, na formação dos nossos alunos. Quantos alunos? Agora PET, né? Que bacana. PET, a gente sonhava com PET muito tempo. Particularmente História da África e História da Paraíba, eu me engajei, né, no nosso mestrado. Entrei na graduação de História em 1985. O nosso curso tinha apenas 5 anos, né, de existência. Hoje nós estamos comemorando, né, e refletindo coletivamente 30 anos. Eu tive a felicidade, né, de participar, né, como testemunha, participante, né, de todo esse processo de criação e consolidação do nosso curso, em que pese todos os problemas que ele enfrenta, acabou se transformando numa referência não só localmente, como até, de certa maneira, em alguns aspectos, nacionalmente. Então é isso, eu acho que é um curso que faz 30 anos bem, e faz 30 anos bem principalmente porque tem não só professores e funcionários que têm um grau mais elevado do que se supõe, um compromisso com isso aqui, tem alunos cada vez melhores. Eu uso o senso de humor, o riso, para viver. Isso foi sempre um traço, ri muito, me diverti muito nesse departamento, sempre, né? Eu sempre ri bastante com os funcionários, né? Com Lourdinha, né? Minha querida Lourdinha, Dona Nesilda, né? Pessoas tão importantes nesse departamento, na verdade, né? Pessoas que atravessaram a história desse departamento também, né? O Wellington, né? Tantos outros. E sempre me diverti muito com meus colegas. São 30 anos, isso não quer dizer que essa parada, essa reflexiva comemorativa, nos trará condições de pararmos e nos tornarmos apáticos daqui para frente. Pelo contrário, essa iniciativa que o PET, né, que os alunos do PET, junto com a coordenadora Regina, está tendo de conseguir efetivamente trazer essas memórias, essas histórias para um documentário de extrema importância, me faz pensar que a minha responsabilidade se torna muito maior, né? Diante de todas as histórias contadas por esses professores que estiveram nos 30 anos desse curso, e eu há tão pouco tempo, eu me sinto ainda mais responsável, de eticamente, com responsabilidade, com carinho e através do riso, que é minha característica, né, em sala de aula e nas minhas relações, poder conseguir contribuir ainda mais com a escola.